Primeiro eu quero cumprimentar o público que encontra-se na galeria, os movimentos, a FLM, MTST, Moradia é Direito, enfim, cumprimentar todos, cumprimentar quem está acompanhando na parte de fora, aqueles que estão acompanhando via TV Câmara, via o sistema virtual, os leitores do Diário Oficial, enfim, tem muita gente acompanhando. Quero cumprimentar também aqui o presidente e especialmente o relator, que foi o vereador Rodrigo Goulart, que teve a paciência de dialogar por diversas vezes, acho que o conjunto dos vereadores. Eu estou falando o conjunto porque por diversas vezes tive que ligar para o Rodrigo, falar com o presidente, falar com o líder do governo, por problemas que haviam, e foi feito um esforço imenso pela redução de danos, e avançar e melhorar, porque uma coisa é você lutar, você perder aquilo que não tem, uma outra coisa é você perder o que você tem, e aqui nós salvamos, então ninguém vai perder aquilo que tem, isso foi muito importante, mas para isso acontecer, tudo bem, tem gente falando, olha, mas eles colocaram um bode na sala, pintaram um bode muito feio para salvar isso daqui. Mas o papel nosso aqui é tentar melhorar, é tentar salvar, é tentar evoluir. Foi o que nós fizemos aqui. Vir aqui dizer que não adianta nada o que foi feito do Fundurb, isso é a covardia. Sabe? Isso, seja honesto com você mesmo. O dinheiro do Fundurb está garantido. Não vem aqui dizer isso. Arruma outro argumento para dizer aqui. Mas a principal reivindicação apresentada para a bancada de vereadores do PT, e aí teve urbanista, não foi só Nabil não, teve outros importantes da cidade, dialogamos, conversamos. Olha, aqui nós temos que garantir a outorga onerosa, Rodrigo. Foi dito isso para a nossa bancada. Eu falei, é isso tem que estar garantido. Nós lutamos e com muito esforço está preservado. Tem uns itens aqui. Isso é inegável, está preservado, ou seja, é uma redução de danos. Como também o potencial construtivo, que saía a regra, se você saía de 2 para 3, está mantido a regra original do PDE de 2001 e revisão em 2014. Isso está mantido, e eu quero aqui citar item a item, até para ficar claro, porque senão fica aqui como nós estamos aqui sendo, sabe, trabalhando contra o interesse da sociedade. Não, todos os pontos aqui foram reivindicação da sociedade, dos movimentos. Inclusive, movimento pediram uma reunião com o presidente para dialogar também. E eu, na reunião do colégio de líder, falei, presidente, por favor, receba os movimentos. O presidente foi lá, recebeu os representantes dos movimentos. Se evoluiu, se resolveu o assunto ou não, é uma outra questão, mas foi um pedido. Está lá, o presidente recebeu. Então, quero aqui, rapidamente, olha aqui, ó. As zonas de concessão, que primeiro era o pior que havia, a zona de concessões, para você conceder as praças públicas, os parques, etc. e tal, para iniciativa privada. Isso era o fim do mundo. Negociamos, está excluído, foi excluído. Tá certo? Então esse problema não tem mais. A exclusão da possibilidade da criação de uso com coeficiente de aproveitamento de 3, ou seja, é mantido só o 2 e o 4, não vai ser criado o 3, foi acolhido pelo relator. A exclusão da possibilidade do pagamento da outorga onerosa em outras obras públicas, que é aquilo que eu falei, a compensação não haverá mais, ou seja, a outorga terá que ser paga em espécie, em dinheiro, para garantir o quê, Manuel? A moradia, o HIS, especialmente o HIS 1, garantir moradia popular. Eu vou ler a nota aqui.
Fique tranquilo que eu vou ler a nota, vereador Jair. Para isso, a bancada se reuniu com a executiva do Partido dos Trabalhadores e saiu ali a decisão. Nós estamos votando conforme a orientação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Porque a democracia é isso, presidente. Reuniu-se a bancada. Calma, vereador Jair. Vereador Jair, vamos ter calma. Está aqui a nota, eu vou ler a nota, vereador Jair. Eu quero a nota do partido. Está aqui e eu vou ler. Eu quero a nota do partido. Tá bom, Jair. Calma, vereador Jair, calma. Eu vou mandar a nota. Está aqui a nota. Primeiro eu vou ter minha linha de raciocínio, aí depois, conforme a orientação do partido, eu vou falar aqui, beleza? Tenha calma, fique calma. Não precisa se estressar, Jair. Sim, calma, vereador Jair. A proteção da... Olha aqui, ó. Alteração na regra de transição proposta pelas operações urbanas. Lei específica, vai ser definida em lei específica. Tudo isso foi garantido no esforço do diálogo da diversos vereadores, mas especialmente a bancada do PT, isso foi um ponto importante que pedimos. O presidente Rubinho da comissão, o relator, o líder do governo, o vereador Fábio Rivas, nós sentamos para dialogar. Enquanto uns estavam falando que a gente não estava fazendo nada, nós estávamos discutindo, nós estávamos batalhando para a gente reduzir os danos e melhorar também o projeto. A exclusão do artigo que revoga a Lei de Proteção do Mirante de Santana, que todos os meios de comunicação começaram a falar, começaram a criticar, e nós já havíamos discutido isso lá atrás. A não verticalização ao entorno do Mirante de Santana. É lógico que contribuiu muito a pressão dos movimentos, veículos de comunicação, mas saiu dentro do acordo aqui, ó. Então, está excluído, ou seja, é um avanço ou não? Ou é só redução de dano? Vamos lá, tem mais ainda. Proteção das vilas residenciais através da exclusão das áreas de influência dos eixos, ou seja, as vilas estão mantidas como estão hoje, não terão alteração ao entorno dos eixos, estão mantidas as vilas. Tudo isso foi esforço da bancada do Partido dos Trabalhadores. Prazo de 4 anos para notificação dos imóveis subutilizados ou abandonados. Então, Manuel, isso foi discutido com a bancada de todos os vereadores do PT, com arquitetos. E qual que foi a alternativa? A prefeitura tem 4 anos. Os imóveis estão subutilizados, tem que começar um processo de desapropriação para passar para a população que mais precisa, para ninguém ficar sem moradia popular, sem ficar sem casa, e para ocuparem os imóveis subutilizados. Está aqui, está garantido isso para vocês. Foi a luta da bancada de vereadores do PT. A exclusão das zonas EP e ZR, zona predominante residencial, está excluído. Zonas ZCOR, zona de corredores e zona de transição, todas essas estão excluídas, que é o que havia também sugerido. Então teve sim. Então aqui, ó, a discussão do perímetro dos eixos de transporte que resultou na modificação do artigo 77 do plano diretor, determinado que a inclusão ou exclusão das quadras tocadas pelo perímetro dos raios, que esse é um dos maiores polêmicas, das maiores polêmicas que está havendo hoje, e eixos sejam estudadas na revisão da lei de zoneamento. Presidente, eu não vou concluir agora porque eu vou ler a nota do partido. Eu aguardo a nota. Você vai ter que esperar um pouquinho, presidente. Vou ler bem devagar, com calma, para que possam entender direitinho. Então, o artigo 77 passa a ser discutido
caso a caso, na lei de zoneamento. Caso a caso, na lei de zoneamento. Isso também foi uma conquista que garantimos aí. O artigo 81F, que versa sobre o ISS, que foi outro que apareceu de última hora, e que nós já construímos aqui. Uma emenda do conjunto dos vereadores, que isso será tratado, vereador Fábio Rivas, será tratado com lei específica. Então, tiramos esse bode da sala também. Isso será tratado com lei específica, porque a lei é clara. Se já tem uma lei que o ISS na cidade tem que ser no mínimo de 2%, cobrado por todos, por que isentar os clubes? Não tem razão nenhuma. Não existe razão. Então será tratado com lei específica. Ok? Então fica aqui. Agora eu vou passar a fazer a leitura da nota. A nota é um pouco extensa. Bem calma, devagarzinho, para ficar claro que aqui ninguém está indo sendo rebelde. Nós estamos indo com base na discussão, com base que foi decidido aqui na redução de danos e também com a executiva do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá. Plano Diretor Estratégico, PL 127 de 2023. A Executiva Municipal do PT, Partido dos Trabalhadores, acompanha com muita preocupação os debates acerca do PL 127 de 2023, que versa sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. Do atual plano em vigor, aprovado em 2014, a gestão do então prefeito Fernando Haddad foi um avanço no sentido de organizar a cidade com uma visão de longo prazo, tendo como objetivo aproximar as moradias do local do trabalho e fixar o adensamento próximo aos eixos viários. A proposta do prefeito Ricardo Nunes desmonta o plano atual, fortalecendo os interesses do setor imobiliário, sem levar em consideração a moradia popular e a racionalidade funcional da cidade, promovendo mudanças que enfraquecem a arrecadação do Fundo de Desenvolvimento Urbano, alterando a regra das operações urbanas e aumentando o potencial construtivo na cidade, sem justificativa técnica. Essas mudanças alteram estruturalmente o plano diretor em vigor. Diz a nota, vamos lá. Diante da devassa que a proposta do prefeito faria aos avanços do PDE vigente, a nossa bancada iniciou um intenso debate visando interferir no processo de mudanças que principalmente interferem no atendimento à habitação social para a população de baixa renda, por meio da elaboração de emendas e de um processo de discussão com o relator. Buscou-se reverter as propostas do substitutivo, entre elas o pagamento de outorga onerosa em obras públicas, novas possibilidades de transferência de potencial construtivo e a criação de novos fatores de incentivo para transferência de potencial construtivo, visando eliminar o impacto negativo na arrecadação do Fundurbo, que traz os recursos para a construção de habitação social. Além disso, a bancada encaminhou propostas para alterar os pontos principais do substitutivo elaborado pelo relator, tais como a transição proposta para as operações urbanas, propostas para a retirada do texto da criação das zonas de concessões, aproveitamento igual a 0,3 e a revisão da possibilidade de novas transferências de potencial construtivo e o fim dos fatores de incentivos maiores do que 1 para a transferência de potencial construtivo. Diante da constatação que não teríamos voto suficiente para barrar a proposta do Executivo, a bancada do PT procurou um diálogo com o relator, visando diminuir os efeitos desastrosos da revisão do plano diretor. Mesmo não tendo
uma posição consensuada na primeira votação. É compreensível a divergência. Um debate complexo como esse, 4 companheiros votaram a favor e 4 contra. A nossa bancada continuou os esforços, tanto no diálogo com os movimentos sociais que se mobilizaram para fazer valer os interesses da população de baixa renda, bem como as entidades de moradores de vários bairros da capital, ao passo em que continuou as negociações junto à bancada governista, no intuito de assegurar avanços materiais em questão. A Executiva Municipal acompanhou intensamente o debate da bancada e as movimentações dos movimentos através do nosso presidente Laércio Ribeiro, que vocaliza a posição da nossa executiva. Teve um papel importante para construir uma unidade partidária e diálogo com as lideranças do movimento. A bancada do PT, através de sua liderança, a Executiva Municipal, ouviram o ex-prefeito Fernando Haddad e o urbanista Nabil Bonduque. Acrescento aqui outros urbanistas. A Raquel Ronick, por exemplo, foi uma delas, que foi relator do atual PDE. E procuramos avançar em pontos que julgamos muito importantes, de modo que o relator acolheu várias de nossas preocupações, como a exclusão do artigo que cria as chamadas zonas de concessão e a exclusão do artigo que permite a aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 3. A exclusão da possibilidade de criação de praças privadas com incentivos públicos e, principalmente, a eliminação das propostas de transferência de potencial construtivo que afetam a arrecadação do Fundurb, como pagamento em obrigações em obras públicas. Além disso, foram acatadas sugestões para a preservação do bairro do Bexiga e a criação dos territórios de interesse cultural, a preservação da estação meteorológica de Santana, a proteção das vilas residenciais, fixação do prazo de 4 anos para notificação de todos os imóveis abandonados e subutilizados, a exclusão das zonas ZPR, ZCOR e ZT dos perímetros dos eixos e a necessidade de estudos prévios para a criação de novos eixos pelo Executivo. A bancada também discutiu a ampliação do primeiro dos eixos, que inicialmente seria de 1.000 metros, no entorno das estações, e 450 ao longo dos eixos, resultando na diminuição para 700 no entorno das estações. Assim, com a Comissão Executiva Municipal reunida em 22/6/2023, decidiu por indicar o voto no substitutivo do relator, tendo em vista o acolhimento das propostas acima mencionadas. Sabemos que a proposta em tela não representa avanços em relação ao PDE, mas, por outro lado, asseguramos que questões importantes para a cidade fossem preservadas. Essa é a nota da bancada, aliás, da executiva do Partido dos Trabalhadores. Está aqui, está aqui garantido, recomenda o voto favorável. Não, eu estou lendo o que está escrito, eu respeito sua opinião, eu acho que você é uma menina jovem, vai crescer muito, construir muito, mas eu estou lendo. Então, eu estou lendo aqui o que está escrito. Então, recomendou o quê? O voto favorável em função da redução de danos, é o que está escrito aqui, ok? Não tem problema aqueles que forem, por sua iniciativa, votar contra. Nós temos, até pelo princípio democrático, a gente respeitar. É a opinião. Então, nós não estamos fazendo um debate aqui. Eu só estou dizendo, a gente respeita a opinião de vocês. Está claro aqui. Mas a recomendação da Executiva Municipal do PT também está claro. Então, sendo assim, recomendo o voto favorável da bancada de vereador do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, presidente.